Olá a todos vocês que estão acompanhando os nossos estudos sobre o poder do pensamento. Hoje nós estamos já no 6º vídeo, onde iremos falar sobre a prece. Vamos acompanhar os slides então, lembrando que os vídeos, a intenção dos vídeos é um estudo e não simplesmente exposição de ideias, né? De palestra, no sentido de palestra, mas e sim de estudos que foram pesquisados por mim, né? Para estar trazendo, fazendo as colocações aqui. Então vamos lá. Então o que é a prece? Lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte, na questão 659. Com o caráter geral da prece, a prece é um ato de adoração a Deus. Então, adorar a Deus. O que é adoração? É amar de modo intenso. Isso está relacionado com o respeito, com a admiração. Orar a Deus é pensar nele. Olha aqui, né? A colocação que os espíritos fazem, o pensamento, aquilo que nós estamos estudando. Então, através do nosso pensamento, nós estamos orando a Deus. É aproximar-se dele. Então, através do nosso pensamento, nós nos conectamos com Deus. É pôr-se em comunicação com ele. Então, pela prece, nós podemos fazer 3 coisas. Podemos louvar. O que significa louvar? Enaltecer, né? Elogiar, aprovar. Então, no sentido de que nós aceitamos os desígnios de Deus, né? Nós agradecemos o que ele fez e faz por nós. Nós aceitamos as suas leis, né? Aí, no sentido de pedir, né? Quando fazemos os nossos pedidos e nos nossos agradecimentos. E qual é a ação da prece, então? Aí tem a seguinte colocação, então. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Então, quando a gente entende como se dá o processo de transmissão do pensamento, né? A gente consegue compreender a ação da prece. Precisamos conceber primeiro que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Então, sobre esse ponto do fluido cósmico, nós já falamos sobre ele em outro vídeo. Então, todos nós estamos mergulhados neste fluido. Nós estamos interligados, todos, né? Então, através da transmissão dos nossos pensamentos, com essa conexão que nós temos um com o outro, as nossas preces, elas seguem a direção exata do nosso pensamento e chega até aonde nós colocamos o nosso objetivo quando nós estamos neste momento de prece, de pedido ou de agradecimento, né? Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Então, é através dos nossos pensamentos que nossas preces atingem os objetivos propostos. E não é se vamos fazer essas orações em pé, de joelhos, no quarto, na sala, se vamos utilizar algum tipo de objeto, um altar, não sei, né? Não importa a maneira com que a gente vá fazer a nossa prece. O que realmente importa é a nossa intenção.
Ou seja, que tipo de pensamento eu estou criando naquele momento da minha prece. Eu preciso que o meu pensamento esteja ligado realmente naquilo que eu estou pedindo ou realmente agradecendo. Não dá para fazer uma prece pensando no que eu vou ter que fazer amanhã, quais serão minhas atribuições do outro dia, né? Antes de dormir, está na hora de mim fazer a minha prece, então eu vou lá, vou rezar o meu Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, sem prestar atenção naquilo que eu estou falando, sem colocar realmente o pensamento, o sentimento naquilo, tá? Naquela oração. Aí, Bezerra de Menezes traz a seguinte colocação para a gente. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar sua fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Então, Deus, que é Pai de amor, sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, nós nos desesperamos achando que estamos desamparados, que Deus não ouviu as minhas preces, porque aquilo que eu pedi não aconteceu. Mas espera lá, o que realmente eu pedi? Qual foi a real conexão que eu fiz com o meu sentimento, o meu pensamento, o meu objetivo final? Estão todos realmente interligados? Faz sentido aquilo que eu pedi? Será que o que eu pedi realmente é bom para mim? Como nós dissemos, Deus, que é Pai de amor, nunca nos desampara. Ele sabe qual o momento certo. E Ele sabe se aquilo que nós estamos pedindo, se a nossa intenção, ela é verdadeira. E muitas vezes não se chega no momento dos nossos pedidos realmente para mais um aprendizado, a paciência, né? A capacidade, como que está falando aqui, de desenvolver a nossa força interior, né? A alegria de a gente sermos alegres mesmo nos momentos tristes, a coragem. Então, tudo é aprendizado para nós. Deus jamais nos desampara. Só um pouquinho, que eu segui um pouquinho mais. Vamos voltar aqui e aqui. Tá? Então, um exemplo aqui de eficácia da prece. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do caminho da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Então, muitas vezes, o que nós achamos que é simplesmente o acaso, que é uma ideia que veio de nós,
Na realidade, não é. É o momento em que a espiritualidade, a nosso pedido, né, através da nossa súplica e através também da autorização do nosso Pai, está nos amparando. Né? Então, aqui um exemplo de que nós nunca somos desamparados quando nós realmente emitimos os bons pensamentos, os bons sentimentos em conjunto com a nossa prece. Então, lá na questão 660, diz o seguinte: a prece torna melhor o homem? E os espíritos nos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Né? Então, quando nós temos a real sinceridade nos nossos pedidos, quando tudo está em perfeita conexão com nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós somos atendidos, sim. E nós criamos uma barreira energética positiva à nossa volta, abrindo condições energéticas também, né? Que nós sabemos que tudo é energia à nossa volta, para que os bons espíritos, então, possam nos auxiliar. Então, depende de nós. E aí, tem uma colocação no livro Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo, que diz o seguinte para nós. Eu vou fazer essa colocação para a gente entender um pouquinho como nós criamos um campo energético positivo à nossa volta, né? Através da explicação aqui de como que ocorre no Evangelho no Lar. Também um momento de prece, um momento de reflexões muito importante para a nossa vida, para a nossa família. Então vamos lá, ó. Toda casa que pratica o Evangelho no Lar cria verdadeiras paredes espirituais que, através da vibração positiva, isola o lar da atmosfera pesada e negativa da crosta, permitindo somente entrar espíritos autorizados e, mesmo assim, se o anjo guardião da casa lhes abrir a porta. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando do nosso lar, mas conosco também é a mesma coisa. Então, através dos nossos pensamentos positivos, nós criamos uma barreira, mas somos nós, quando deixamos de manter esses pensamentos positivos, que podemos abrir a porta da nossa mente para que ela possa ser penetrada pelos espíritos inferiores, pelas energias negativas. Então, na casa que faz o Evangelho no Lar, em um mês já tem uma luz pequenina, em volta com uma cúpula brilhante. A casa que faz o Evangelho há 5 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumenta mais os clarões espirituais. O lar torna-se então pousada tranquila e fonte renovadora de energia para aqueles espíritos trabalhadores que estão aqui em missão. A leitura dos ensinamentos do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto tornam a casa um verdadeiro celeiro de luz. Olha a grande oportunidade que nós temos em realizar o Evangelho no lar e ter esses espíritos nos auxiliando, nos amparando. É claro que nós temos que entender aqui que não é simplesmente eu fazer o Evangelho no lar num dia determinado e os outros dias a minha casa ser um verdadeiro tumulto, vamos pensar assim, né? Não vai adiantar.
eu mesmo vou estar abrindo, através dos meus pensamentos, através das minhas más atitudes, eu vou estar abrindo as portas para as energias negativas se adentrarem. E aí a espiritualidade que trabalha aí, eles não vão poder impedir isso, porque não podemos esquecer, nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse processo, né, ocorre com nós pessoalmente. Todo esse processo aqui também é nosso. Nós também somos uma casa, vamos pensar assim, né? Nós também podemos abrir as nossas portas ou fechar as portas da nossa mente através dos bons pensamentos, né? A ação da prece, então. Então ele diz que a vontade alimenta a intenção da prece e faz brotar os pensamentos elevados. Então, o que é a vontade? A vontade é uma força interior que nos impulsiona a realizar algo, a atingir os nossos objetivos. Então, nos nossos pensamentos, nas nossas preces, a vontade, é imprescindível. Ela faz parte de todo o processo. Então, no momento em que o espírito se predispõe à prece, seus pensamentos se espargem em ondas luminosas, formando um campo psíquico diferenciado, que busca a identificação com o campo formado pelo pensamento divino. Olha que interessante essa colocação, né? Como é dado a conexão nossa dos nossos pensamentos com os pensamentos divinos, né? Com os pensamentos superiores, dos espíritos superiores, até mesmo de Jesus, de Deus. Então, o pensamento segue em ondas, da mente ao infinito, transmitindo a imagem do objeto da oração. Então, lembra que nós já falamos que o nosso pensamento cria formas? Então, dependendo da nossa intenção nas nossas orações, nos nossos objetivos, nós criamos essas formas, pensamento, e vai justamente, que nós sabemos que não tem limite, porque estamos todos dentro do fluido universal, e justamente essas formas, pensamentos, vai chegar até onde nós colocamos o objetivo da nossa oração. Se é a uma pessoa, se é para uma cidade, se é para o nosso país. Então, a importância de realmente colocarmos bons sentimentos, né, no momento que nós vamos estar em oração, nessa conexão com o universo, que nós vamos realmente estar contribuindo, colocando na nossa atmosfera do planeta, nossa atmosfera fluídica, como já também falamos em vídeos anteriores. Aí agora, então, para a gente complementar o que nós vimos agora aqui, eu vou pegar uma parte, eu vou pedir licença para vocês, para ler uma parte lá do livro Os Mensageiros, aqui, tá? O livro Os Mensageiros, só para vocês verem que realmente essa luminosidade aí como que se dá. É lá no capítulo 25, Efeitos da Oração. Então, vou ler um trecho aqui para vocês. As luzes da prece inundaram um vasto recinto. Palpitava em tudo, agora, uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação. E caíam sempre sobre os corpos, inanimados e enrijecidos
dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então, aqui, quando ele fala nos corpos inanimados, eles estavam reunidos, né, em oração, em uma sala ali onde tinha vários espíritos que ainda estavam dormentes. Então, essas orações, esse processo estava sendo feito para o despertamento destes espíritos. Eu estava boquiaberto, diz André Luiz. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí ainda, não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento, destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara. Olha que lindo, né? O poder da oração, que luminosidade que nós criamos. Vamos lá, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Aqui é uma colocação que ele está fazendo, né? Sobre os espíritos que ali estavam, né? Como eles estavam num sono profundo, então era essa impressão que se dava de esqueletos misérrimos, né? Mas é só uma colocação, uma comparação que eles estavam fazendo. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentrava-se quase toda sobre as frontes imóveis. Então, o processo que estava ocorrendo, o poder da oração dos que ali estavam, a conexão que estava se fazendo com o alto, como eles estavam recebendo isso e sendo transmitido aos espíritos que ali se encontravam. Então, eu vou pular aqui uma parte para não ficar muito extensa e vou ver mais um pedacinho aqui com vocês. Ó. Conforme viram o trabalho da prece, é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então, é aquilo que já foi dito, né? Como nós temos as influências positivas, nós também temos as negativas. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam,
no nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam, em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Eu acho que aqui já deu para a gente. Vou aqui pular mais um pedacinho. Eu vou só aqui, ó. Devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizadas todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus, né? Então, quanto mais merecimento nós tivermos, né, maiores serão as respostas que recebemos do alto. Vamos mais um pouquinho. Então, vamos lá. Prece e pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita, como nós já comentamos lá no início, né? Não importa como, mas sim o que pensamos, né? O que nós estamos pensando no momento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, quando se tem, claro que toda oração individual, ela é valiosíssima, né? Mas quando uma coletividade se une para o mesmo objetivo, essa força cresce, né? Então, juntos nós criamos uma corrente energética mais intensa, mais forte. Vamos dar um exemplo aqui material só para a gente entender mais ou menos. Vamos pensar assim, um único funcionário vai pedir um benefício para o seu patrão, né? Ele vai lá sozinho conversar com o seu patrão. O patrão vai ouvir, sei lá, com respeito, vai até ouvir o que ele tem a dizer, mas não, possivelmente, às vezes, não vai dar tanta importância. Mas aí, se um grupo de funcionários, se todos os funcionários da empresa, né, se reunirem, né, todos juntos e todos com o mesmo objetivo, fazer o pedido, né, é claro que o patrão ele já vai pensar melhor. O efeito vai ser maior. Poxa, mas todo mundo está me pedindo isso, né? Todos querem isso, todos estão tendo essa visão que, sei lá, eu não estou tendo. Então, deixa eu pensar melhor sobre o assunto. Então, o efeito é bem mais intenso, né? Vamos mais um pouquinho. Então, aqui uma prece, extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Então, por que eu trouxe uma prece pronta aqui? Porque nós vimos que o pensamento, ele é o canal da prece, ok? Então, aqui nós temos uma oração pronta. Ah, eu não devo fazer, então, orações prontas? Ah, mas eu não sei orar. Eu gosto de abrir um livro e fazer uma oração e ler aquilo que está
sendo colocado para mim ali em forma de oração. Tá? Isso é errado? Não, gente. De maneira alguma. Nós podemos fazer, sim, uma prece que já está pronta. O que realmente é importante aqui, por isso que eu trouxe uma prece pronta, é nós colocarmos sentimentos, prestarmos realmente atenção naquilo que nós estamos lendo, né? Não simplesmente falar, Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos infaceiros que me protegeis, afastai de mim. Não, não é dessa maneira que eu devo fazer as minhas orações. Eu posso sim, né, pegar uma prece pronta, mas prestar atenção realmente, né, se interiorizar com aquilo que está sendo falado, colocar o pensamento, o sentimento, a intenção real naquilo que nós estamos lendo. Então, a prece, ela é uma invocação, ela é uma transmissão do pensamento. Então, o Espiritismo, ele nos torna compreensível. Vamos fazer um apanhadinho geral aqui, ó. Então, como nós falamos, então todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, é através dele, que é o veículo do pensamento, como nós já vimos também, que nós transitamos com os nossos pensamentos, né? Os pensamentos vão, os pensamentos vêm. Lembrando que tanto eu emito pensamento, eu emito essa energia do pensamento, como também eu recebo. Então, esse fluido, ele recebe da vontade, lembrando da minha força interior, um impulso, ou seja, um estímulo, e leva os nossos pensamentos ao infinito. Não tem limite os nossos pensamentos. Por isso que os espíritos, eles ouvem as nossas preces, eles entendem os nossos desejos, porque não há limite, os nossos pensamentos não têm limite. Ele está aberto para todos, né? Como nós já vimos as formas de pensamentos, então como nós estamos tendo em nossas orações, colocando os nossos pensamentos ali, nós estamos colocando formas, nós estamos dando oportunidade dos espíritos verem o que realmente nós queremos, né? Então, gente, não significa que tudo que nós pedimos através das orações, das nossas preces, nós vamos obter. Pois que Deus que é Pai, né, ele sabe o que é melhor para os seus filhos, para nós, portanto. Então, Deus, ele nos considerar, com certeza, nas nossas orações, a confiança, a coragem, a resignação e a paciência. Bom, espero que esses conhecimentos tenham trazido mais estímulos, né? Mais confiança. E nós vamos no próximo vídeo, que será o último que nós iremos fazer sobre esse assunto. Nós vamos fazer umas colocações finais. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do pensamento nas doenças ou na saúde, né? É claro que se a gente for aprofundar cada assunto aqui exposto, daria para gerar muitos outros vídeos, né? Nós fizemos um apanhado geral. Então, no próximo vídeo, nós estaremos finalizando esse assunto, né? Esse estudo nosso. Obrigado por vocês acompanharem, obrigado pela confiança. Até o próximo vídeo, então.